dias, teve, acho que umas 3, 4 semanas talvez, teve a abertura da Semana do Avivamento aqui na igreja. E o pastor que estava pregando, ele falou uma frase que a gente tem ouvido, assim, algumas vezes, e a hora que ele falou parece que soa diferente, né? Eu não sei quantos estavam aqui, e ele falou assim, a nossa geração pode fazer diferença, sim. Uma outra frase que ele disse foi, se uma geração pode fazer diferença, por que não pode ser a nossa? Eu não sei quantos de vocês têm filhos, mas assim, se você pensar que a geração dos nossos filhos podem sofrer ou não, dependendo das nossas ações, das nossas atitudes, no tempo em que nós vivemos, isso tem um peso diferente. A gente tem visto aí muitas coisas acontecendo no Senado, lá em Brasília, as coisas, eles estão votando coisas que, aos nossos olhos, como filhos de Deus, como cristãos, a gente já olha e vê que isso é errado, né? Ele está levando o nosso mundo para uma realidade em que os nossos filhos, os nossos netos, se Jesus não voltar antes disso, podem sofrer, né? Eles podem não ter o poder da voz, né? Então, se a gente pensar que a nossa geração tem uma grande arma nas mãos, que é se preparar, que é buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus, de modo que a gente consiga ensinar os nossos filhos a ter um relacionamento com Deus. Assim, baseado em Daniel, né? Daniel é um modelo excelente, né? Ele não era a pessoa perfeita, porque o perfeito foi só Jesus, né? Daniel era um modelo excelente de pessoa, que quer fazer parte do plano de Deus nos dias atuais. Ou seja, se a gente quer fazer parte do plano de Deus, a gente pode muito bem se basear na forma como Daniel viveu, nas coisas que Daniel fazia. E toda a grandeza que existia nele vinha de Deus, né? Mas trazendo assim para a relação entre nós, nossa geração, nossos filhos, pense que se a gente conseguir passar para os nossos filhos esse tipo de valor, e eles, a gente não sabe como que vai acontecer as coisas daqui 20, daqui 30 anos, como que vai estar a nossa sociedade, mas se a gente conseguir que eles tenham compromisso com Deus, se a gente conseguir que eles tenham experiências vivas com Deus, muita coisa pode acontecer. E quem sabe, dos nossos filhos pode aparecer um avivalista que vai mudar a cidade ou mudar o país. Tantas pessoas falam, muitas pessoas que a gente conhece hoje que viveram há 90 anos atrás. Na época deles também era difícil e eles deram um passo à frente, buscaram a face de Deus de uma maneira diferente, como talvez pessoas não buscavam naquela época. E fizeram diferença, se levaram aí talvez milhões de pessoas. Outro dia eu estava vendo, eu assisti um documentário do Billy Graham, e o número que aparece no final, assim, eu não vou nem lembrar, mas é um número, assim, extraordinário, de pessoas que ouviram a palavra de Deus através da vida e da boca de Billy Graham, e das pessoas que ele, com a ajuda de Deus, levou-as ao conhecimento da palavra e da verdade, né? Então, Daniel se preparou de uma forma especial. Por que a gente também não pode se preparar dessa forma? Buscando, no nosso dia a dia, se aproximar de Deus. Daniel tem alguns segredos, né? Eu vou falar agora, então, 4 segredinhos da vida de Daniel. Daniel, ele era fiel a Deus. Ele assentou no seu coração não se contaminar. E tomou uma decisão. Nada que possa contaminar o meu relacionamento com Deus e nada que possa estragar a minha vida, eu vou permitir chegar até mim, né? Eu não vou permitir que nada manche a minha relação com Deus e que nada contribua para a desgraça da minha vida e em dominar o meu ser. Ele era fiel
tomar uma decisão firme de ter a Bíblia como bússola sobre o pecado. Salmos 119:11 diz assim: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Jesus não pediu nada que seja impossível para nós. Nós podemos sim obedecer a palavra de Deus. Só firmar um propósito, cumprir. Isso não é impossível. Todos nós podemos firmar propósitos com Deus. E isso ocasionar vitórias em nossas vidas, experiências grandes com Deus. Num terceiro momento, ele precisou tomar decisões. Daniel assentou novamente, assentou no seu coração não se contaminar. As decisões não vieram do coração dele como ser humano, vieram do coração dele como centro da vontade de Deus, de inteligência e sentimento. Ele sabia a decisão que ele estava tomando. Ele não estava tomando uma decisão por mera coincidência. Ele tomou a decisão calcado no que ele tinha de experiência com Deus. Num quarto momento, um dos segredos dele era a paciência, né? Que é o nosso tema desse mês. Onde que ele aplicou a paciência dele? Ele soube esperar em Deus, mesmo buscando. Viveu aí então quase 90 anos. Sofreu em alguns momentos disso, mas em outros momentos ele teve grandes vitórias. E Deus pôde ser então visto na vida dele, através das coisas que ele fazia, mas também através das coisas que ele falava. Isso sim foi diferencial. As pessoas que fixam sua fé em Deus podem ser livradas das tentações de Satanás, do mesmo modo como Daniel foi. Pois, como disse o rei Dário, o nosso Deus é o Deus vivo que permanece para sempre. Essa foi a história de Daniel. São as preparações que ele teve, alguns segredos que ele aplicava no seu dia a dia, na sua vida, e que a gente vê e entende que surtiram um efeito positivo na vida dele. Porque, além dele ter sido liberto dos perigos, né, ele conseguiu levar a palavra às pessoas. Ele era um líder. Os jovens que foram com ele, levados de Israel, puderam então crescer, mesmo lá distante, com os exemplos de Daniel. De repente, outros jovens, a Bíblia não relata, mas eu acredito que sim, porque se hoje, nos nossos dias, a gente tem pessoas que a gente olha e fala, puxa vida, que vida bacana. Em alguns momentos a gente olha para as pessoas e fala assim, eu queria ser mais ou menos que essa pessoa. Queria ter mais ou menos a experiência que ela tem com Deus, a vivência, o carinho com que ela fala das coisas de Deus. Quando a gente fala com carinho, com aquele gostinho bacana assim, das coisas de Deus, é porque a gente viveu aquilo. A gente não pode ficar falando da experiência do outro. A gente até pode falar, mas não tem o mesmo gosto. A gente não vai sair da mesma forma da